Hebreus 10, versículo 36. Aleluia. Ok. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vossa alma. Amém. E a igreja diz amém. Assim seja. Amém, queridos. Então o texto que Deus me deu foi esse. O tema é retroceder jamais. Com certeza aqui, se eu perguntar quantos já retrocedeu um dia, já desistiu de algo um dia, com certeza muitos vão levantar as mãos, praticamente todos. Vamos fazer um teste. Você já retrocedeu na sua caminhada de fé? Levanta a sua mão, né? Na sua caminhada de vida, vamos mais uma vez. Você já retrocedeu na sua caminhada de vida? Então praticamente todos nós já um dia abrimos mão. Praticamente todos nós um dia já desistimos de algo. Mas existem coisas de fato que nós precisamos deixar. Existem coisas que nós precisamos abrir mão. Mas existem coisas que são valores para nós nesses dias, valores estabelecidos por Deus nas nossas vidas, que nós não devemos abrir mão, que nós não devemos deixar, que nós não podemos retroceder. Amém? Muito pelo contrário, nós precisamos buscar o aperfeiçoamento. Tem coisas sem valor, tem coisas que são fúteis, tem coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Isso sim nós devemos retroceder. Mas Deus, Ele colocou valores na minha vida e na sua vida, e pelos quais nós jamais devemos retroceder. Nós devemos buscarmos nesses dias o aperfeiçoamento. Amém? Tem valores aí na sua vida, tem valores aí na sua casa, tem valores na sua família. Amém, igreja? Então nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Retroceder jamais. O texto aí diz que todavia o meu justo, ele viverá pela fé. Nós vivemos pela fé nesses dias. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Porém, nós não somos daqueles que se retrocedem. Amém? Você não é daqueles que retrocedem. Então Deus aqui, Ele faz uma separação. Você não é daqueles que retrocedem. Porém, você é da fé para a conservação da sua alma. Você é da fé para a conservação da sua alma. Vou falar mais uma vez. Então nós não somos daqueles que retrocedem. Sabe quem se alegra
queridos, com a nossa desistência? O diabo. É o nosso adversário que se alegra com a nossa desistência. Então, por isso, nesses dias nós não devemos desistir jamais. Precisamos, nesses dias, permanecer alicerçado, arraigado, consolidados na rocha que é o Senhor Jesus. Precisamos nesses dias estarmos fundamentados na rocha. Minha vida e a sua vida deve estar fundamentado na rocha. E a rocha é a revelação da palavra de Deus. A rocha é o Senhor Jesus. Então, a cada dia nós precisamos permanecer firme. A cada dia que nós possamos, que as nossas raízes, que elas possam aprofundarem mais, que os nossos alicerces, eles possam serem mais profundos nesses dias. Em nome de Jesus, que nós possamos não termos nesses dias alicerce raso, porque nós sabemos que a casa edificada sobre a areia, ela não suporta vendaval. Essa edificação sobre a areia, ela é frágil. Mas quando nós estamos alicerçados no Senhor, na rocha que é o Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá força. O Senhor nos dá condição de perseverar. O Senhor nos dá condição de sermos indesistíveis nesses dias. Abre comigo em Efésios, um pouco atrás, Efésios 3, versículo 14. E é um texto que eu sempre uso para orar por vocês. É um texto que eu sempre uso como base para orar pela igreja. Efésios 3, versículo 14 diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Você pode glorificar o Senhor por isso? Versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais igreja luz para os povos de Vila Pedroso, cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esta é a minha oração pela igreja nesses dias. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, no homem interior. Pelo Espírito, no homem interior, na natureza espiritual das nossas vidas, da minha vida e da sua vida, para que sejais fortalecidos. Olha, é a segunda riqueza da sua glória. Paulo está orando pela igreja de Éfeso, e eu oro nesta noite para que a sua vida, esta igreja, seja fortalecida pelo Espírito no homem interior, é no seu interior, é na sua natureza espiritual. E então ele continua, no versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando
arraigados, enraizados, alicerçados e fundados em amor. Você notou que por muitas vezes termina com amor? Porque o amor está sobre todas as coisas, queridos. Então nesses dias nós precisamos buscarmos maior convicção. Você precisa buscar maior convicção nesses dias. Nós somos da fé. O que faz a diferença nesses dias na minha vida e na sua vida é a convicção. É saber quem nós somos em Deus, é saber quem você é em Deus, é saber quem o nosso Deus é saber o que Ele pode fazer nas nossas vidas, é saber o que Ele pode fazer na vida da igreja. Nós estamos vivendo dias em que precisamos de maior convicção, para não sermos levados por qualquer vento, para não sermos levados por qualquer situação. Convicção, que as pessoas possam olhar para mim e para você nesses dias e possam ver homens e mulheres de Deus que são convictos nessa fé que nós defendemos, convictos na palavra de Deus. Queridos, não é dado-nos mais essas possibilidades de sermos como a onda do mar, que vai e vem, Quem já foi no mar aqui sabe. Ela vai e ela se forma e ela se desfaz. Assim é a vida do homem inconstante, diz Tiago. Mas a Bíblia aqui diz que nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia aqui diz que nós somos da fé para a conservação da nossa alma, para a conservação da minha vida, para a conservação da sua vida nesses dias. Você não é daquele que retrocede. Pouquinho atrás, 2 Coríntios, abre comigo. 2 Coríntios 4, versículo 7. Aleluia. Quantos pode dar um glória a Deus? Que a unção venha, Senhor, sobre este lugar, que a glória do Senhor venha sobre este lugar, que o sobrenatural do Senhor venha sobre este lugar, Pai. E aqui em 2 Coríntios 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra é para mim e para você, igreja do Senhor. Nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E esse tesouro é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus, e Deus a confiou em vasos tão frágeis, quebrados. Eu não sei você, mas eu sou um vaso quebrado. E Deus nos confiou esta mensagem. Deus nos confiou a palavra. Vasos tão improváveis, tão insignificantes, mas porém que tem a palavra, que se refaz, que se renova, que vem a possibilidade da manifestação da glória de Deus, porque a palavra, ela traz a glória de Deus.
A convicção, é aqui que nós temos a convicção. É aqui que nós crescemos em convicção. Onde, bispo? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos crescermos em convicção. É na palavra de Deus que nós vamos crescer em Deus. É na palavra de Deus que nós vamos sermos convictos em Deus. Convictos da nossa fé. E aí de repente Paulo continua falando para esta igreja. E ele diz assim: olha, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Somos atribulados, mas porém nós não somos angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Ficamos assustados com tantas coisas, ficamos perplexos com tantas coisas, nos deparamos com tantas situações que muitas vezes estão além das nossas forças, nos deparamos com circunstâncias fortíssimas, ficamos perplexos com esse tempo que nós estamos vivendo, com esse sistema que nós estamos vendo nesses dias. Porém, nós não ficamos desanimados. Porém, você não fica desanimado. Você pode dar glória a Deus por isso nessa noite. Perseguidos, mas porém não desamparados. Somos perseguidos nesses dias em tudo. Somos perseguidos muitas vezes por defender a fé. Somos perseguidos no trabalho, às vezes na família, até mesmo dentro da igreja. Mas, queridos, nós não somos desamparados. O Senhor não nos desampara. Nós temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós não somos dos que retrocedem. Você pode dar glória a Deus por isso? Abatidos, mas porém não somos destruídos, porque o Senhor é por nós, porque o Senhor é por mim, porque o Senhor é por você. Abatidos, tem dia que nós ficamos abatidos. Tem dia que esse vaso de barro, esse vaso quebrado, esse vaso tão frágil, tem dia que ele fica abatido, mas porém ele não fica destruído, porque o Senhor é que nos guarda, porque é o Senhor que zela pela minha vida, é o Senhor quem zela pela sua vida. O Senhor é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, ninguém impedirá. Então, o que tem levado muitos a desistir nesses dias, o que tem levado pessoas a desistir nesses dias, muitos estão desistindo nesses dias porque não estão fundamentados na rocha, não estão fundamentados no Senhor, e por isso são frágeis. Muitos têm desistido nesses dias porque estão olhando para o homem. Muitos têm colocado os seus olhos no homem. Queridos, olha que para mim nós devemos confiar no homem, nós devemos ter o homem como referência, nós devemos ter o nosso discipulador, a nossa discipuladora, o nosso pastor como referência. Mas deixa eu te falar para você, o homem falha, mas Deus não falha. Muitos têm desistido nesses dias porque as suas expectativas não têm sido alcançadas. E quem disse que nós temos essa promessa? Vem para Jesus e as suas expectativas serão alcançadas. Deixa eu falar para você, a maior obra o Senhor já fez por mim e por você. Ele nos redimiu,
Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, Ele já nos tirou do inferno e já nos deu vida eterna. Quantos têm a vida eterna nesse lugar? Essa é a promessa de Deus para nós. Esta é a promessa de Deus para nós. Bispo, e o restante, se vier, dê glória a Deus, meu filho. Muitos têm desistido nesses dias por causa das circunstâncias. Muitos têm se deparado com circunstâncias nesses dias e têm olhado tanto, e isso tem crescido diante de si. Isso tem aumentado, porque quanto mais você olha para as situações à sua volta, quanto mais você olha para as circunstâncias à sua volta, isso tendencia a crescer. E muitas vezes estamos tirando os olhos dele, estamos colocando os nossos olhos à nossa volta. Não andamos por vista, andamos por fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Muitos estão desistindo nesses dias porque não recebeu uma palavra que esperava. Eu esperava sim, ia me confortar, e não recebeu esta palavra. Muitos estão desistindo nesses dias porque recebeu um não. Glória a Deus. Fique preparado para receber um não, meu irmão. Um não, sabe o que acontece? Leva você a refletir. Levei 3 não esses dias. Foi bom para mim. Foi bom porque eu fui refletir. Comecei a pensar em algumas coisas. Você quer conhecer quem é o seu discípulo? Fale pelo menos um não para ele todo dia. Fala, meu irmão. Fala pelo menos um não para esse irmão todo dia. E aí nós vamos ver qual vai ser a reação dele. Mas muito nesses dias quer uma resposta que lhe conforta o seu coração. Deixa eu te falar para você, não é isso que o cristianismo prega. Deus quer levantar uma igreja com maturidade nesses dias. Porque uma igreja com maturidade, ela consegue ver valores, ela consegue crescer em valores. Deus, Ele quer nesses dias levantar uma igreja com maturidade ao nível de cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Então, nesta noite eu digo para você, não desista da sua família. Não desista da sua família. Não desista do seu ministério. Não desista dos seus sonhos. Olha que para mim, não desista da sua família. E quando eu digo não desista da sua família, eu não estou dizendo para você ser conivente com o pecado. Muito pelo contrário, eu digo para você, denuncie o pecado. No momento certo, com sabedoria, denuncie o pecado, denuncie a inconveniência. Mas não desista da sua casa, não desista da sua família. Não desista do seu ministério. Muitos nesses dias têm desistido do ministério. Muitos estão dentro da igreja e já estão desistidos, não observou, não está tendo a sensibilidade de observar, mas já estão desistidos do ministério. Bispo, quando é que eu percebo que eu estou desistindo do meu ministério? Você já não paga mais o preço que você pagava. Você já não tem mais o mesmo comprometimento que você tinha. Bispo, quando é que eu percebo que eu estou desistindo? Quando você começa a reclamar da igreja. Você começa a reclamar da igreja. Você consegue chegar dentro da igreja e você vê
muitas falhas, mas não vê as virtudes da igreja. Você consegue encontrar falhas até na estrutura, até nas decisões. E muitos nesses dias estão dentro da igreja e perdeu a sensibilidade. Já tem muitos desistidos dentro da igreja. Muitas pessoas que já não têm mais a mesma força que tinha de antes. Por isso que a Bíblia diz para a gente voltar lá ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Não desista dos seus sonhos. Não retroceda. Retroceder jamais. Amém? Abre comigo lá em Êxodo. A história de Israel, queridos. Tem muitas a nos ensinar nesses dias. A história de Israel tem muito a nos ensinar nesses dias. Êxodo 14, a partir do versículo 10, tem pelo menos 3 coisas que eu aprendo aqui nesse texto. 3 aspectos aqui que eu aprendo com esse texto. A história de Israel no deserto, ela nos traz alguns ensinamentos. E diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11: e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Para onde nós estamos olhando nesses dias? Para onde nós estamos olhando nesses dias? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: Israel, o povo que saiu do Egito, aqui eles já haviam contemplado os sinais que Deus havia feito. Eles já haviam tido experiências com Deus, porque Deus os havia tirado com mão forte do Egito. Eles já haviam tido a experiência da nuvem. Eles já haviam tido a experiência da coluna de fogo. Eles viram o agir de Deus, o mover de Deus. E de repente eles saem do Egito, eles começam a caminhar, e de repente eles param em um certo lugar. E diz os estudiosos que de um lado era montanha, de outro montanha, à frente o Mar Vermelho, e atrás os egípcios rangendo os dentes para matá-los. Isso parece muito com as nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes você olha para a esquerda, você olha para a direita, você olha para trás, parece que
não está tão favorável para nós. Só nos resta tomarmos uma decisão: olharmos para Deus. E aqui nesse versículo 10 diz claramente que eles olharam literalmente para os egípcios. Eles dizem que eles ergueram os olhos. Observa aí para você ver. O texto diz que eles ergueram os olhos e eles viram os egípcios atrás deles. Literalmente eles olhou para o inimigo. Literalmente eles olharam para a circunstância. E os olhos, queridos, são entrada. Olhos são porta da nossa alma. Nós temos até um ditado, que diz que o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, literalmente, eles olhou para os inimigos, para as circunstâncias. E muitos nesses dias têm olhado para a circunstância, têm olhado para o inimigo. E quando eles olham então para os egípcios que estavam vindo bem próximo deles, diz o texto que eles temeram muito. Eles começaram a murmurar. Começaram a murmurar contra Moisés. Eles começaram a ficar com medo. E eles se achegam a Moisés e diz: é porque não tinha sepulcro lá no Egito que nos trouxeste neste lugar para morrermos aqui. Porque não nos deixaste lá no Egito para a gente servi-los, para a gente continuar como escravo. É isso que está dizendo a palavra aí, queridos. Eles começaram a murmurar, eles começaram a ter medo. Literalmente olhou para as circunstâncias. Literalmente olhou para o inimigo. E por isso tiveram medo. E então alguém que estava ali chegou e disse para ele: não temas, porque os inimigos que hoje vistes, nunca mais o vereis. Vede o livramento que o Senhor vos dará. E esta é a palavra de Deus para mim e para você nesses dias: não temas. Não temas. Não tenha medo. Esta é a palavra de Deus para a igreja nesses dias: não temas. Não tenha medo. Diz os estudiosos que tem na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. Todo dia o Senhor te diz: não temas, eu sou contigo. E Davi já tinha tido a revelação lá há mais de 3.000 anos atrás. Davi sabia onde ele deveria colocar os seus olhos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra e tudo que nela há. Hebreus 12, versículo 2: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus nesses dias, queridos. Olhe para Jesus, igreja. Olhe para Jesus. Tire os olhos daquilo que está à sua volta. Tire os olhos daquilo que está diante de você e coloque os olhos no Senhor Jesus. João certo dia caminhava com os seus discípulos e ele viu Jesus e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que aqueles discípulos deixaram João e começaram a seguir Jesus.
Vamos olhar para Jesus nesses dias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Outra coisa que eu aprendo nesse texto está no versículo 14. Vamos ler: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Queridos, muitas vezes nós estamos lutando com as nossas próprias forças. Muitas vezes nós nos encontramos lutando com as nossas próprias forças. Muitas vezes estamos com as mãos onde é para Jesus estar com as suas mãos. Muitas vezes estamos falando onde é para Jesus falar. Enquanto estivermos colocando as nossas próprias forças, enquanto nós estivermos querendo resolver do nosso jeito, Jesus tira as suas mãos. É melhor que eu e você, é melhor que a gente saímos de cena, para que Jesus possa entrar em cena por nós. Então deixa eu te falar para você, nós fazemos o possível, mas o impossível é Deus quem faz. Nós fazemos o possível, mas o sobrenatural é Deus quem faz, porque Ele é sobrenatural. E muitas vezes nós estamos querendo fazer do nosso jeito, com as nossas próprias forças. Muitas vezes nós estamos querendo transformar o marido. Muitas vezes nós estamos querendo transformar a esposa. Muitas vezes nós estamos querendo fazer o que só Deus pode fazer. E enquanto a gente estiver tentando fazer o que só Deus pode fazer, queridos, nós não vamos sermos bem-sucedidos. Aquilo que é de Deus fazer, é Ele que tem que fazer, porque nós não damos conta. Nós não damos conta. Tem coisas que é para o Senhor fazer. Tem coisas que é para Deus fazer. E Ele chega e diz: olha, nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar. Olha, essa batalha aí não é de vocês. E muitas vezes o Senhor está dizendo para nós: essa batalha não é sua. Essa guerra não é sua. Esse desafio não é seu. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque sou eu quem vou fazer. É Deus quem vai fazer. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer, queridos. Não tente fazer o que só Deus pode fazer. Não tente colocar as suas mãos onde só Deus pode fazer. Eu e a bispa, nós tomamos uma decisão. Esse projeto aqui é muito grande para nós. Esse projeto aqui é muito nobre para nós. Nós resolvemos entregar para Deus, deixar Deus fazer. Só Ele pode conduzir um grande projeto desse. Só Ele pode conduzir a sua vida. Só Ele pode conduzir a sua família. Só Ele pode levar você a ser bem-sucedido. Só Ele pode levar você a ter uma vida vitoriosa. Só Jesus pode fazer isso. Eu e a bispa, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus nesse lugar. E talvez eu sou o principal de todos aqui,
que tem que deixar Deus fazer. Eu sou o principal deles, que tem que tirar a minha mão. Às vezes eu estou querendo transformar a liderança dessa igreja na força do meu braço. Estou querendo, muitas vezes, vou confessar o meu pecado para vocês. Eu estou querendo levar boa parte dos meus líderes a serem mais comprometidos, compromissados e obedientes na força do meu braço. E eu entendi que eu não dou conta. Eu entrego os pontos. Eu entrego a liderança dessa igreja, o comprometimento da liderança desta igreja nas mãos do Senhor nesta noite. Nessa peleja não tereis que pelejar. Senhor, toma esta obra nas tuas mãos. Já pensamos em desistir? Quantas vezes? Foi, bispo? Foi. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Eu e a bispa tomamos uma decisão que é o tema desta palavra: desistir jamais. Desistir jamais. Desistir jamais. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Esta obra é do Senhor, esse projeto é do Senhor. Vai romper, vai prosperar, porque eu entrego nas mãos dele nessa noite. Eu entrego a sua vida nas mãos do Senhor. Nessa peleja vocês não terão que pelejar. Nesta peleja, meu irmão, você não terá que pelejar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir por você. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já por muitas vezes eu quis fazer. Bispo adiantou, bispo teve resultado. Não, não teve resultado. Porque aquilo que é para Deus fazer não adianta nós querermos fazer. E por último, aí vem o terceiro aprendizado. Aí de repente, vem mais uma palavra. No versículo 15. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E aí Deus me deu a revelação. O Senhor falou comigo: a peleja é do Senhor, mas a postura é nossa, a atitude é nossa. E Deus foi falando comigo: olha, a peleja é minha. E eu fiquei imaginando esse momento do povo de Deus ali diante daquele desafio. Eles olhavam para um lado, para o outro, para trás não havia saída, não olhavam para frente, muito menos. E aí de repente vem uma palavra do líder agora, e Moisés diz: olha, eu tenho uma palavra para vocês. O Senhor pediu que vocês viessem a marchar. Eu fico imaginando Moisés falando com aquela multidão de milhares
de homens guerreiros. Moisés chegando para eles e dizendo assim: olha, o Senhor disse que é para vocês, para nós marchar. E eu fico imaginando todo aquele exército dizendo: mas como assim? Marchar como? Nós não temos nem como andar, nós não temos nem como correr, nós não temos nem como entrar em batalha nesse lugar. Mas a palavra para eles era: marche. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para ele: olha, eu quero uma postura de vocês. Olha, eu quero que vocês tenham uma atitude. Eu quero uma postura diferente de vocês. Marchem, pare de olhar para os egípcios, pare de olhar para os inimigos. Fique em posição. Porque nunca vi alguém marchando disperso. Porque nunca vi ninguém marchando, olhando para as circunstâncias. Porque nunca vi alguém marchando com medo. E essa é a palavra de Deus para a igreja hoje, nesta data. O Senhor está dizendo: marche. Tem uma postura diferente. O Senhor está dizendo: olha, sai desse caminho, sai da rota da incredulidade, sai da rota do medo e marche. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus falou comigo: diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que tem uma postura de fé nesses dias. Diga ao meu povo que não tem medo. Diga ao meu povo que quem faz é eu, a batalha é minha. Diga ao meu povo que não tenham medo. Diga ao meu povo que não venham recuar. Diga ao meu povo para deixar essa postura. A batalha é do Senhor, mas a postura é nossa. E Deus nos chama para uma postura diferente nesses dias. Deus nos chama como o exército dele para nós nos alinharmos para combater o bom combate. E aí de repente, no versículo 16, vem a palavra para o líder. Olha só o que o Senhor diz no versículo 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Para uns Deus manda ter postura, aí para outro Deus diz assim: para de orar. Foi isso que Deus disse para ele: para de orar e pegue aí o teu cajado, pega o teu bordão. Moisés, por que clamas a mim? Tá bom, Moisés, chega, já chegou em mim o seu clamor. Já chegou até mim, Moisés. Agora pegue essa vara que está na sua mão e fere estas águas. Sabe, Deus está dizendo nesses dias para muitos aqui nesse lugar: pegue a vara, pegue o seu cajado e tenha agora atitude. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: agora é tempo de atitude. Pega aí o cajado. Tá bom, eu já ouvi o seu clamor, já conheço a sua necessidade. Agora pega o cajado e tenha atitude de fé.
foi isso que Deus disse para Moisés. E de repente, a vara que você precisa levantar nesses dias, a atitude que você precisa ter nesses dias, é de descansar. Talvez a vara que você tem que levantar nesses dias é a vara do descanso. Talvez a vara que você tem que levantar nesses dias é a vara de entender que é Ele quem faz. Talvez a atitude de fé que você precisa hoje, nessa noite, nesse culto, é pegar essa vara, é ter atitude de fé e dizer: Senhor, de mim mesmo eu não consigo, mas eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Talvez a atitude que você precisa nessa noite é de ser uma pessoa separada para Ele, de ter uma vida de santidade. Talvez a atitude, a vara que você tem que levantar nessa noite é a vara onde você vai deixar a passividade. Mas foi isso que Moisés fez. Moisés pegou essa vara, esse bordão, esse cajado, e numa atitude de fé ele se dirigiu até o mar. E ele tocou naquelas águas. E naquela noite o Senhor fez algo sobrenatural que até hoje nós ficamos maravilhados. Sabe como que o mar vai se abrir? O mar não vai se abrir diante de pessoas incrédulas, diante de pessoas que deixaram de crer. O mar não vai se abrir diante de pessoas que murmuram. O mar vai se abrir diante de pessoas que acreditam em Deus. O mar vai se abrir diante de pessoas que têm fé no coração. Você pode dar um glória a Deus por isso? E no versículo 21, leia comigo. Diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Que esta palavra seja profética na minha vida e na sua vida. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Então a igreja de Vila Pedroso estendeu a sua mão, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e Israel passou a seco. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que faz prodígios diante de nós. Você pode glorificar o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso bem forte. Então se levante nesta noite.